Fala aí, fundamentada, fala fundamentado. Nós estamos aqui para mais um Atenção, Atenção, Atenção aos Fundamentos. O programa que vai fundamentar você para a atividade dentro do hospital, dentro da terapia intensiva. Para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha, eu sou a fundadora, a alma, mãe da Físio-CTI. Eu estou aqui mais uma vez com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos que embasam as nossas condutas dentro da terapia intensiva. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é super importante e a gente até vê no começo da graduação, mas depois esquece. E mais, correlacionar esse assunto com a nossa prática do dia a dia, que é o ciclo cardíaco. Né? Então, para quem não conhece, para quem está assistindo a aula pela primeira vez, a gente tem uma modalidade um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado. A gente não vai dar aula com slide. Eu vou abrir o meu bloquinho de notas e a gente vai conversando aí no decorrer do programa de hoje sobre o assunto e eu vou colocando ali um resuminho para vocês. Para acessar o resumo, você entra na nossa comunidade no Telegram, que fica lá disponível para você poder baixar esse resumo. Mas presta atenção, isso vai ficar disponível por pouco tempo, tanto o resumo quanto essa aula. Então, se ficar com dúvida, aproveita para assistir, fica em média aí umas 3, 4 semanas, e aí, assim como as outras aulas que a gente já tem disponíveis aqui. Então aproveita, dá uma olhada nas aulas anteriores, a gente tem falado aí bastante sobre ventilação, perfusão, difusão, sobre os modos ventilatórios, teve uma série super legal que acabou na semana passada falando sobre os modos ventilatórios, então aproveita para assistir e para poder tirar todas as suas dúvidas antes que essas aulas saiam do ar. Então, a gente está aqui disponível para vocês toda segunda-feira às 8 horas da noite para trazer, para a gente discutir algum assunto relacionado a isso e a gente poder levar também educação de qualidade gratuita aí por esse Brasil afora. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui o meu bloquinho de notas para vocês. Vou ficar pequenininha aqui na tela. E aí, qualquer dúvida você pode deixar aqui como comentário do vídeo que eu, de vez em quando, estou passando aqui para responder o que pintar, tá bom? Como eu falei para vocês... Deixa eu mudar minha tela. O nosso assunto hoje é ciclo cardíaco. Então, eu vou colocar aqui, ó, para a gente poder acompanhar. Saiu a cópia errada. Prontinho, ciclo cardíaco. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é ciclo cardíaco, né? Então, o ciclo cardíaco a gente considera, na verdade, o período entre um batimento e outro. Então, tudo que acontece dentro desse período, a gente denomina de ciclo cardíaco e tem uma série de eventos para a gente poder entender isso. Então, para não colocar tudo de uma vez, e aí quando a gente junta todas as partes parece muito mais complexo, eu vou dividir isso para vocês em, basicamente, 2 momentos. O momento da condução elétrica e o momento do fluxo de sangue ali dentro do coração e a passagem dele pelas câmaras. Então, tudo isso organizadinho para você entender e depois a gente poder juntar tudo isso para você ter uma noção melhor do que está rolando ali e descomplicar isso na sua cabeça. Então, deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho, arrumadinho. Pronto. Então, como eu falei para vocês, o ciclo cardíaco é o período que vai compreender entre um batimento cardíaco e outro. E aí, antes disso, eu queria bater um papo com você, rápido, rasteiro. Eu sei que você já sabe, mas não custa a gente relembrar sobre pequena e grande circulação. As pessoas veem isso no começo, decora para passar, mas depois acaba esquecendo como é que funciona e às vezes comete algumas gafes dentro da UTI. Então, ó, primeira coisa, pequena circulação, como o nome diz, é a circulação que vai passar por um trajeto pequeno. Que trajeto pequeno é esse? O sangue ele vai sair do coração, vai para os pulmões para ser oxigenado, para liberar o CO2 e depois ele volta para o coração. Então, essa pequena circulação, ela tem algumas características específicas. Acho que uma das principais dela é o fato dela ser uma circulação de baixa pressão mesmo, tá? E aí, quando a gente falou sobre na aula de perfusão pulmonar, eu falei bastante sobre isso. Corre lá que ela deve estar disponível para você assistir ainda, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, tá? Então, na pequena circulação, eu tenho sangue saindo do átrio direito, passando para o ventrículo direito e aí ele sai do coração, ainda venoso, ou seja, ainda pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, pela artéria pulmonar. Pô, Beth, a artéria não carrega sangue arterial? Nem sempre. A artéria é o que sai do coração. Então, o sangue ele sai venoso pela artéria pulmonar, vai lá para o pulmão,
para sofrer a troca gasosa e ele retorna ao coração pela veia pulmonar. Então, esquece esse negócio de que veia transporta sangue venoso e artéria sangue arterial. A veia vem para o coração. Se você quer gravar alguma coisa, grava isso. A veia vem. Então, a veia traz o sangue lá já arterial, né? Já rico em oxigênio e pobre em gás carbônico de volta para o coração. Traz o sangue para onde do coração? Para o átrio esquerdo, e aí a gente vai começar a grande circulação. Por que a grande circulação? Porque o coração ele vai bombear o sangue por um trajeto muito maior, que é o trajeto da circulação sistêmica. Vai nutrir, né? Vai bombear esse sangue para todos os órgãos e tecidos que a gente tem. Então, a grande circulação... Deixa eu colocar aqui bem organizadinho, porque eu tenho toque, então eu gosto de tudo bonitinho. Então, eu vou ir a pequena circulação de novo, peraí. Vou botar aqui. Então, ó, a grande circulação, ela começa no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta, vai lá nutrir todo o corpo, vai para a circulação sistêmica, ela retorna ao coração pela veia cava. Nesse caso, da artéria aorta, o sangue é arterial, e o sangue que vem pela veia cava é um sangue venoso, tá? Então, por que é importante a gente saber isso? Para a gente ter uma noção de quando a gente está falando do comprometimento de alguma câmara cardíaca, qual a circulação que vai ser impactada. Então, se eu tenho um problema que vai impactar o ventrículo direito, eu sei que eu vou ter problema primariamente com a circulação pulmonar. E aí, daí por diante. Então, isso é importante para a gente entender e para a gente não esquecer isso. Pode ser que não venha no automático, não tem problema. Você para um minutinho, você pensa e com o tempo isso vai ficando no sangue. Se é que a gente pode usar essa analogia. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai dividir esse período do ciclo cardíaco em dois momentos principais. A questão da condução elétrica e a questão do fluxo de sangue pelas câmaras. Tá? Agora, a pequena e a grande circulação, elas acontecem ao mesmo tempo. O ventrículo esquerdo não fica lá esperando o sangue voltar da circulação pulmonar para poder bombear para o corpo. Quando eu tenho o bombeamento do átrio, bombeio o átrio direito e bombeio o átrio esquerdo. Quando bombeio o ventrículo direito e bombeio o ventrículo esquerdo. Isso acontece ao mesmo tempo. Esse sistema de condução, ele tem alguns segredos, né, para a gente não esquecer. O primeiro de tudo é que, apesar de contrair ao mesmo tempo, eu tenho a contração dos átrios primeiro do que a contração dos ventrículos. E isso tem uma razão de ser, porque eu preciso esvaziar os átrios para encher os ventrículos e depois esvaziar os ventrículos. Então, esse delay, né, esse atraso, ele é orquestrado pelo sistema de condução elétrica que a gente tem no coração. Então, esse sistema, ele é composto, sim, ele é muito mais complexo, né, mas eu estou trazendo para vocês aqui a forma mais simples, né, do sistema. Eu tô com 2 teclados, aí às vezes eu me enrolo. Aqui, ó, pronto. Eu tenho 4 estruturas principais. O nó sinoatrial, que vai ficar lá no átrio. Eu tenho o nó átrio-ventricular, que, como o nome diz, fica entre o átrio e entre o ventrículo. O feixe de His e as fibras de Purkinje, que já ficam nos ventrículos, tá? Deixa eu colocar uma foto que vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor isso. Então, aqui, ó. Nessa foto vem mostrando aqui, ó, o nó sinoatrial. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha... Acho que vocês não chegam a ver. Então, eu tenho aqui, ó, o nó sinoatrial, esse maior aqui em cima no átrio, que a gente chama de marca-passo cardíaco. É ele que gera o potencial para poder fazer com que o coração bombeie na maioria das vezes. Então, eu tenho o nó sinoatrial e esse nó sinoatrial ele vai se comunicar com o nó átrio-ventricular pelas fibras internodais, ou seja, as fibras entre os nodos, tá? Entre os nós. E essas fibras, elas têm uma característica importante. Não sei se você vai lembrar, mas lá no segundo grau, né, no ensino médio, quando a gente fala segundo grau, já entrega a idade. Lá no ensino médio, a gente já aprendeu as especializações de membrana, né? E aí a gente aprendeu microvilosidade, aprendeu... não vou lembrar de todas agora. E aprendeu das junções gap. O que são junções gap? São portinhas que comunicam as células que fazem com que a passagem, né, dos eletrólitos ali seja mais rápida. E
essas fibras internodais, elas têm menos junções gap. O que isso impacta? Isso faz com que a condução do impulso nervoso seja mais lenta. Porque lembra que a condução do impulso nervoso depende do fluxo de eletrólitos? Então, eu tenho uma condução mais lenta porque eu tenho menos junções gap. Beth, mas por que isso é importante? Lembra que eu preciso de um atraso? Eu preciso que o átrio bata primeiro do que o ventrículo, o átrio contraia primeiro do que o ventrículo. Então, em parte, isso acontece por conta dessa característica das fibras que unem, né, que conduzem o impulso nervoso do nó sinoatrial para o nó atrioventricular. Beleza? E aí, quando chega lá no nó atrioventricular, eu tenho mais um atrasozinho para poder ocorrer a transmissão do impulso nervoso, que vai correr pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje. Esse diagrama aí está mostrando para vocês o atraso em milissegundos do impulso nervoso. Então, ó, eu tenho aí no nó sinoatrial, ali no átrio direito, uma quantidade de tempo que é mais ou menos igual à do átrio esquerdo. Agora, olha para o ventrículo. Olha como é que os números são maiores. Isso indica que eu tenho um atraso maior, que é justamente esse atraso que eu combinei que a gente precisa ter com vocês para permitir o tempo de enchimento ventricular. Tá? Então, eu não posso ter o ventrículo contraindo muito em cima da contração do átrio, porque não vai me permitir o enchimento desse ventrículo. E aí isso vai ter um outro desdobramento que a gente vai falar lá na frente, tá? Mas mantém isso daí. Eu trouxe uma outra imagem para mostrar para vocês desse sistema de condução elétrica fora do coração. Só para ficar mais fácil da gente entender, olha aqui, ó. Olha que bonito. Então, ó, em 1 eu tenho o nó sinoatrial, em 3, 4 e 5 eu tenho as fibras internodais, em 2 eu tenho a fibra que vai transmitir essa condução para o restante do músculo atrial, em 6 eu tenho o nó atrioventricular, e a partir dali de 8 e 9 eu já tenho o feixe de His, em 11 e 12 eu tenho as fibras de Purkinje. Percebe que elas são todas ramificadas, que é justamente para poder entrar dentro da musculatura ali do ventrículo para poder transmitir esse impulso nervoso e permitir essa contração elétrica, fazendo com que toda essa musculatura contraia, tá? Então, a gente está vendo isso daí mais organizado. E olha só, um outro detalhe. Olha, do lado do 11, né, eu tenho muito mais ramificações, eu tenho muito mais estruturas para conduzir o impulso elétrico. Por quê? Porque a contração elétrica do ventrículo esquerdo, ela precisa ser mais potente, mais forte. Por quê? Porque o átrio direito, ele vai transmitir, vai empurrar o sangue, né, para a circulação pulmonar. Já o átrio esquerdo, ele vai ter que empurrar para o corpo inteiro. Então, precisa ter uma força contrátil desse lado muito maior. E se a gente observar aqui com a figura anterior, até o ventrículo esquerdo ele é mais espesso. A musculatura do ventrículo esquerdo ele é mais espesso, para poder ter essa força de contração maior para empurrar esse sangue mais longe. Tá? Então, isso é importante a gente entender, porque isso faz com que o ciclo cardíaco funcione de uma maneira adequada. E aí, quando a gente for estudar a arritmia, a gente precisa ter uma boa noção disso para a gente entender o tipo de arritmia que está acontecendo e como isso vai impactar a propulsão do sangue, né? A ejeção desse sangue. E aí, quando a gente pensa nas causas de parada, a fibrilação ventricular, a taquicardia ventricular preocupam mais a gente justamente por conta disso, porque é a contração ventricular a principal responsável por mandar o sangue. Inclusive, a fibrilação ventricular é uma das causas de parada, né? Então, a gente precisa, é um dos ritmos de parada, a gente precisa estar atento a isso, tá? E aí, a gente vai falar agora, a gente já entendeu, já passou uma visualização ali do que a gente está falando em relação à condução do impulso cardíaco, mas a gente vai entender como é que acontece esse fluxo de sangue dentro das câmaras cardíacas. E aí a gente divide isso em algumas fases. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, ó. Um detalhe antes, né? Vou deixar aqui escrito o que eu tinha falado sobre a questão do nó sinusal, né? Do nó sinoatrial, que tem esse retardo do impulso por conta da menor quantidade de junções gap que você tem nas fibras internodais, né? Que são as fibras transicionais.
Tá? Isso tá aqui para vocês também. Isso vai ficar no resumo. E aqui, ó, tem um outro diagramazinho, resumindo isso que eu acabei de contar para vocês. Então, ó, o controle elétrico, ele tem uma geração de potencial de ação que acontece ali no nosso sinoatrial. Isso é difundido para o músculo atrial. Eu tenho um retardo na condução ali por conta das vias nodais, internodais, das fibras transacionais pelo número de junções gap diminuído. Isso acontece no nó átrio ventricular. Eu tenho a difusão desse impulso para os ventrículos e a disseminação pelo feixe de Rhys e pelas fibras de Purkinje. Tá? Isso aqui é só para um resuminho disso tudo que a gente falou aí. Então, ó. Vou botar aqui. E aqui, ó, o restante dessa informaçãozinha para a gente não se perder, tá? Agora, em relação ao fluxo de sangue, como eu falei para vocês, a gente divide isso em 3 tempos. Que tempos seriam esses? O enchimento dos ventrículos, o esvaziamento dos ventrículos e o relaxamento isovolumétrico. Beth, e os átrios? Está dentro do pacote. Mas como é o ventrículo a câmara que mais preocupa a gente acaba dividindo esses tempos em relação ao enchimento e esvaziamento e relaxamento desses ventrículos. Como é que isso acontece? Vamos ver cada uma dessas fases, tá? Então, enchimento ventricular. Esse enchimento ventricular, pensa comigo, se o ventrículo está enchendo de sangue, ele tem que estar relaxado. Então, o enchimento ventricular, ele acontece na fase de diástole. Vamos lembrar? Sístole, contração, diástole, relaxamento. Então, ó, primeira coisa, o enchimento acontece na fase de diástole ventricular. E ele é tão importante que ele leva metade do tempo de todo o ciclo cardíaco. Por que isso é importante para a gente lembrar? Porque lembra lá na ventilação quando a gente fala que a gente precisa de tempo para aerar todos os alvéolos? A mesma coisa acontece no coração, a gente precisa de tempo para encher esse ventrículo. E aí, esse tempo de relaxamento, ele é importante. Por isso que quando a pessoa fica com uma frequência cardíaca extremamente aumentada, é preocupante, por quê? Porque ela vai bombear sangue mais vezes por minuto? Vai. Mas ela vai acabar bombeando um número de vezes menor a partir de uma determinada frequência cardíaca, porque não dá tempo de encher o ventrículo. Essa fase da diástole, essa fase do relaxamento, que vai culminar no enchimento ventricular, ela acaba sendo pequena demais. Então, isso também causa problema pra gente lá na frente, tá? E aí, essa fase de enchimento, a gente pode também subdividir em 3 outras fases. Como é que a gente faz essa conta? A gente divide em terços. Então, eu vou dividir a diástole em primeiro terço da diástole, segundo terço da diástole e terceiro terço da diástole. E cada uma tem características específicas. No primeiro terço da diástole, a gente tem que lembrar do seguinte: antes de começar, o que está acontecendo? O sangue está jogando, o coração, o ventrículo está jogando sangue para a circulação sistêmica e pulmonar, beleza? Então, antes de começar, o que eu encontro de cenário? Aqui, ó. Eu tenho as válvulas átrio-ventriculares fechadas, né? A válvula que comunica o átrio e o ventrículo está fechada, porque o ventrículo está contraindo para empurrar esse sangue para fora. Então, elas estão fechadas. Beleza? Aí, eu começo o relaxamento. Saiu todo o sangue ali do ventrículo, eu vou começar a relaxar. Quando eu começo a relaxar, o átrio está enchendo de sangue. Por que o átrio está enchendo de sangue? Porque a válvula que liga o átrio para o ventrículo está fechada. Então, está podendo cair sangue aqui que está enchendo. Quando o ventrículo começa a relaxar, eu abro essa válvula atrioventricular. E aí, de cara, 80% do volume que está no átrio já despenca para o ventrículo. Tá? Então, a gente caracteriza a primeira fase da diástole como essa fase de abertura da válvula e descida, né?
passagem de 80% do sangue que está no átrio para o ventrículo, tá? É isso que caracteriza o primeiro terço da diástole. Segundo terço da diástole, eu tenho um escoamento passivo de todo o sangue que continua chegando. Por quê? Não é porque o coração tá lá no ciclo dele que é assim, opa, parou, não chega mais sangue por nenhuma das veias, nem pela veia cava, nem pela veia pulmonar. Não, o sangue continua chegando ali. Então, esse sangue, no segundo terço da diástole, ele ao invés de ficar parado no átrio, ele já desce direto para o ventrículo, porque a válvula está aberta. A válvula que comunica o átrio e o ventrículo está aberta, então o sangue cai direto, né? Então, o sangue que está chegando cai direto. Então, primeira fase, eu tenho a abertura das válvulas e 80% do volume já cai direto no ventrículo. Segunda fase, eu continuo recebendo sangue que está vindo direto da circulação sistêmica e da circulação pulmonar. E a terceira fase, né, que é o terceiro terço da diástole, ele tem um evento importante acontecendo. O que é esse evento? Eu tenho a contração atrial. Então, eu só vou ter contração efetiva do átrio no finalzinho da diástole, para tirar o restinho de volume que está ali dentro. Beleza? Então, durante a diástole, repetindo, eu tenho a primeira fase, onde 80% do volume de sangue cai quando eu abro a válvula. Tenho a segunda fase, que é o sangue já chegando e caindo direto no ventrículo, praticamente. E a terceira fase, que eu tenho a contração atrial, para tirar o restinho de volume que tem ali dentro. Beth, então quer dizer que se eu tiver um comprometimento atrial, eu tenho pouco comprometimento? Dependendo do comprometimento atrial, de contração atrial, você vai ter pouco comprometimento, porque boa parte do sangue já passou. Tá? Então, é por isso que a gente precisa entender fisiologia, para quando vier a fisiopatologia, a gente entender em que pé a gente está. Show? Bom, vamos começar a segunda fase. Se a gente encher o ventrículo, a segunda fase é esvaziar esse ventrículo. E aí, essa fase de esvaziamento também se subdivide em 3 fases, tá? Então, ó, a fase de esvaziamento é a ejeção dos ventrículos, que vai sair sangue para onde? Para a pequena e para a grande circulação. O sangue que sai do ventrículo direito vai para a pequena circulação e o sangue que sai do ventrículo esquerdo vai nutrir todo o corpo através da grande circulação. Então, a gente também vai dividir em 3 fases. A primeira fase é a fase isovolumétrica. Lembra? Iso significa igual, igual volume. É uma fase em que eu tenho uma contração ventricular sem alteração do volume sanguíneo que está ali dentro. Então, nem aumenta e nem diminui. Como é que isso acontece? Primeira coisa, eu tenho contração da musculatura ventricular, mas eu tô com as válvulas fechadas. Eu tô com a válvula atrioventricular fechada e eu tô com as válvulas que vão, né, permitir a passagem do sangue, que é a válvula aórtica e a pulmonar, também fechadas. Então, eu tenho sangue ali dentro e o coração começando a contrair. Aumento a pressão ali dentro? Aumento, porque eu tô contraindo e o sangue tá ali dentro, não tá saindo. Então, é por isso que a gente diz que essa fase é isovolumétrica. Então, eu tenho um aumento da pressão pelo início da contração ventricular. Tem o fechamento das válvulas atrioventriculares. Fechamento das válvulas atrioventriculares, como eu falei para vocês. Porque bateu o sangue ali. Quando o coração começa a contrair, o sangue tenta voltar. E a válvula é assim, né? Então, ela tá aberta, né? Aí, tentou voltar, ela bate aqui nas paredes e fecha. E aí, eu tenho ali os músculos papilares e com as cordas tendíneas segurando para essas válvulas não abrirem, tá? Lembra, os músculos papilares, eles não fecham as válvulas. O que fecha as válvulas é o fluxo de sangue. Eles só seguram para as válvulas não deformarem, para as válvulas não abrirem. Eu tenho as válvulas aórticas e pulmonar fechada. A válvula aórtica e a válvula pulmonar continuam fechadas, então por isso que aumenta a pressão. Não tem ejeção de sangue ainda nessa fase. E como eu falei para vocês, tem o início da contração ventricular com aumento da pressão, mas sem variação de volume, tá? É por isso que a gente chama essa fase de fase isovolumétrica. A outra fase que vem na sequência é a ejeção rápida. Então, deixa eu botar aqui, ó.
Beleza? Eu vou botar aqui a ejeção rápida para cá. Na ejeção rápida, o que vai acontecer? Imagina, na fase anterior, eu tô ali, ó, com sangue ali dentro, coração contraindo, imagina ali a pressão que tá. Na ejeção rápida, eu tenho a abertura das válvulas semilunares. Beth, que diabo de válvula semilunar é essa? A aórtica e a pulmonar, bebê. Ela vai abrir e aí, como o sangue estava na pressão, ele sai muito rápido. Então, eu tenho, devido a essa grande pressão, 70% do volume de sangue já sai de cara assim que eu abro a válvula, porque está pressurizado o sistema, tá? E aí é por isso que a gente chama essa fase de ejeção rápida, porque assim que eu abrir, deixa eu botar aqui para facilitar a visualização de vocês. Pronto. Assim que eu abrir as comportas, ou seja, assim que eu abrir a válvula aórtica e a válvula pulmonar, o sangue vai ser expulso ali de dentro na pressão. Show? Ah, Beth, mas você falou que a circulação pulmonar era uma circulação de baixa pressão. Gente, vai sair em alta pressão em relação ao que estava antes. Então, é óbvio que para a circulação pulmonar, como a musculatura do ventrículo direito é menor, como eu tenho uma magnitude de contração menor, ela vai sair com menor pressão. Mas vai sair com uma pressão maior do que antes, tá? E aí, a gente tem, se eu tenho uma ejeção rápida, é porque eu tenho uma fase de ejeção lenta. Essa ejeção lenta, eu vou ter o mesmo tempo de duração da fase anterior, porém com uma saída de volume menor. Então, se eu tenho a mesma duração de tempo, mas saindo menos sangue, significa que esse sangue vai sair mais devagar, tá? Então, na ejeção lenta, eu tenho 30% da saída desse volume de sangue. Show? E aí a gente termina a fase de ejeção. Então, ó, na fase, eu tenho 3 fases. A fase isovolumétrica, eu vou pressurizar esse sangue ali dentro, fechando as válvulas e iniciando a contração cardíaca. Na segunda fase, eu abro as válvulas aórtica e pulmonar e o sangue sai na pressão. E na terceira fase, eu tenho a saída do restante do volume com a mesma duração de tempo, mas com um volume menor, porque eu tenho menor pressão ali empurrando aquele sangue, tá? Beth, você falou que eram 3 fases. Qual é a terceira? O relaxamento. O relaxamento é uma fase, tá? Então, o relaxamento isovolumétrico, como o nome diz, eu não tenho alteração de volume. Iso igual, volume. Então, eu não tenho variação desse volume. Esse relaxamento isovolumétrico, ele é importante. Por quê? Porque é ele que vai fazer com que esse ventrículo relaxe e possa se encher de sangue novamente, reiniciando o ciclo. Então, ó, o sangue saiu. Quando o sangue saiu, né, na ejeção rápida e na ejeção lenta, eu tenho uma redução muito brusca do volume ali dentro do ventrículo. E aí, esse sangue saiu para onde? Saiu para as artérias, para a artéria pulmonar e para a artéria aorta. Como aumentou a pressão na artéria, o que aconteceu com a válvula? Fechou, tá? Então, essa variação de pressão, né, aumentando nas artérias, quando o sangue tenta voltar, ele não consegue porque a válvula fecha. Então, eu tenho o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. E aí, ó, eu tenho uma queda na pressão do ventrículo, porque o ventrículo antes estava cheio e estava com a musculatura contraindo. O sangue saiu e parou de contrair. Então, a pressão no ventrículo cai absurdamente. E aí, o que acontece? Como a pressão no átrio está aumentando porque o átrio está enchendo de sangue, eu tenho a abertura das válvulas atrioventriculares, que é a bicúspide e a mitral, reiniciando todo o ciclo. Então, por isso que a gente fala que é ciclo cardíaco, porque os eventos vão reiniciando. Então, o término de um já significa praticamente o começo do outro. Então, de novo, a gente tem a primeira fase, que é a fase de enchimento dos ventrículos, onde eu tenho o átrio ali enchendo de sangue, e aí abre a válvula, cai 80% do volume ali dentro do ventrículo. No segundo terço da diástole, eu tenho passagem direta de sangue da circulação pulmonar e da circulação sistêmica, passando direto pelo átrio e já caindo no ventrículo, e o terceiro terço da diástole eu tenho a contração atrial. Em seguida, eu tenho o esvaziamento do ventrículo, que eu divido em 3 fases. A primeira fase, a isovolumétrica, em que eu tenho o fechamento das válvulas e o início da contração ventricular. Então, aumenta a pressão, mas o sangue não sai. A segunda fase, a ejeção rápida, eu abro a válvula aórtica, abro a válvula pulmonar e o sangue sai na pressão. 70% de sangue no segundo terço.
e a ejeção lenta, onde sai 30% do volume restante. No relaxamento isovolumétrico, eu tenho o aumento da pressão nas artérias, que faz fechar as válvulas aórtica e pulmonar, e eu tenho uma queda enorme de pressão no ventrículo, que vai fazer com que a gente reinicie esse ciclo. Show? Então, a gente viu essa fase de variação de volume dentro do coração. E aí, ó, eu trouxe um outro desenho para mostrar para vocês, um outro esqueminha, que é muito legal. Esses esqueminhas são do Guyton, tá, gente? Vocês encontram isso no Guyton. Aqui, ó. Correlacionando, né, essas fases que a gente conversou agora com as bulhas cardíacas. O que é a bulha cardíaca? Tum, tá, tum, tá. O que a bulha cardíaca vai dizer pra gente? A bulha sempre é um fechamento de válvula, tá? No caso da primeira e da segunda bulha, sempre é um fechamento de válvula. Então, ó, aqui ele tá mostrando pra gente que, ó, 0,4 seria o grande silêncio. O que é esse grande silêncio? Esse grande silêncio significa o período de enchimento do ventrículo. Lembra que a primeira fase é a fase que a gente falou que dura metade do ciclo? Então, é essa fase que a gente chama de grande silêncio. É entre a segunda bulha e a primeira bulha. A primeira bulha, ela vai acontecer aqui, ó, já no fechamento das atrioventriculares. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, para vocês não se perderem. Peraí que... Pronto. Então, ó, a primeira bulha vai acontecer no fechamento das atrioventriculares. Olha aqui onde é que ela tá. Tá vendo? Na sístole auricular. Sístole auricular significa sístole atrial. Então, quando eu tenho a contração atrial, o que acontece em seguida? Aumenta a pressão no ventrículo, o sangue tenta voltar e pá! Fecha as válvulas atrioventriculares, que é a bicúspide e a tricúspide. Show? Aí eu tenho a ejeção de sangue. Sangue saindo, indo para a circulação sistêmica e para a circulação pulmonar. E aí eu tenho o aumento da pressão na artéria. Quando o sangue tenta voltar, pá, fechou a válvula aórtica e a pulmonar. É a segunda bulha. Então, a primeira bulha, fechamento das atrioventriculares, da bicúspide e da mitral. E a segunda bulha, o fechamento da aórtica e da pulmonar. Show? Então, a gente precisa correlacionar isso. Aí tá aqui, ó, vai ficar tudo para vocês bonitinho no resumo. Trouxe um outro desenho, um outro esqueminha, que é um GIF, para mostrar para vocês esse sistema de contração. Olha aqui, ó, o impulso sendo gerado no nó sinoatrial, passando para o atrioventricular, dá uma paradinha no nó atrioventricular e depois ele é transmitido. Olha como ele passa. É porque é muito rápido, né? Mas é porque no batimento cardíaco acontece assim também. Olha como ele passa mais devagar do nó sinoatrial para o atrioventricular do que do nó ventricular do nó atrioventricular para as fibras de Purkinje. Olha como é mais lento, tá vendo? Então, e essa questão da contração, como acontece, como só contrai no finalzinho, todo esse sistema. Trouxe um outro esqueminha aqui, ó, mostrando isso para vocês correlacionado no eletro. Então, eu tenho aqui, ó, a geração do potencial aqui no nó sinoatrial, a contração atrial, a passagem para o nó atrioventricular e a transmissão do impulso para o feixe de His e para as fibras de Purkinje. Olha como é que o ventrículo esquerdo é mais espesso, justamente para poder promover essa contração mais eficaz. E aí, ó, a gente tem aqui essa correlação com o eletrocardiograma. Beth, não consigo ver, tá muito rápido. Não tem problema não. Eu vou trazer para vocês organizadinho, ó. Em relação ao eletro, a gente pode dividir o eletro em 3 fases. Qual é a primeira fase? Onda P. Então, aqui, ó, onda P. Essa onda P aqui em cima, a primeirinha aqui. Essa onda P, o que ela... Olha só, quando acende a onda P, o que ela está mostrando? Está mostrando a despolarização dos átrios. Lembra? Se eu tenho uma despolarização, eu vou mudar o estado inicial. Qual é o estado inicial? Repouso. Despolarizei e vou contrair. Então, eu tenho uma contração dos átrios, tá? Então, ela marca o fim da fase de enchimento ventricular.
Porque essa fase de enchimento ventricular, ela vai ser... Lembra, o último terço da diástole, do enchimento ventricular, é a contração atrial. Então, a onda P, ela marca isso, tá? O outro pedacinho que eu tenho é o complexo QRS. São esses 3 pontinhos, o Q aqui embaixo, o R e o S. O complexo QRS... Peraí. Esqueço que eu tô com outro teclado. Ele já fala aqui, ó, sobre a disseminação dessa despolarização para os ventrículos. Então, ele fala, o impulso chegando aqui no átrio ventricular e sendo distribuído. Então, ele tem muita relação com a contração, com a ejeção do sangue para a circulação sistêmica e pulmonar. É por isso que a gente fica sempre muito atento com alterações no QRS, porque vai me dar alteração justamente na fase mais importante do ciclo cardíaco, que é a fase de ejeção, tá? E aí eu tenho a onda T, que é o finalzinho, que eu vou ter a repolarização dos ventrículos, que é justamente a fase de quê? A fase de relaxamento, onde eu tenho o enchimento ventricular. Lembra, a onda P marca o final, mas a onda T significa o início dessa fase. Então, eu preciso ter um intervalo entre a onda T e a onda P que me permita esse enchimento ventricular. Trouxe aqui para vocês, ó, já separadinho, um esquema mostrando isso, ó. Então, eu tenho aqui, deixa eu aumentar, que acho que vai ficar mais visível para vocês. Pronto. A onda P, né? Tudo isso que eu falei já no esqueminha. A onda P é a disseminação da despolarização no átrio. O complexo QRS é a disseminação da despolarização no ventrículo. E a onda T com a repolarização ventricular e, consequentemente, esse relaxamento do ventrículo permitindo o enchimento cardíaco. Porque lembra, o ventrículo ele enche na fase de diástole. Então, a ideia é essa. Por que a gente precisa saber tudo isso? E aqui, ó, esse diagrama eu acho super legal, que é um diagrama que mostra a correlação entre a pressão na aorta, a pressão atrial, a pressão ventricular, o volume ventricular, o que está acontecendo no eletrocardiograma e o fonocardiograma. O que é o fonocardiograma? São as bulhas cardíacas, né? Então, fono vem de barulho, né? Vem de som. Então, o som que o coração produz. Então, através desse diagrama, você consegue correlacionar cada um desses dados. Quando a gente dá essa aula na nossa mentoria, eu falo bastante sobre isso, sobre cada um desses pontos, porque é importante você saber isso, para você saber analisar, olhar o eletro e falar assim, tá dando treta nesse pedaço aqui. É por isso que na mentoria a gente tem primeiro uma aula de anatomia, para poder organizar e relembrar aquelas coisinhas que a gente viu lá no primeiro período. Depois a gente vem correlacionando essa questão da fisiologia cardíaca para a gente poder entrar na fisiopatologia, porque isso é a base, é isso que vai permitir com que você entenda o que está errado e o que você tem que buscar. Porque o nosso tratamento ele tem que ser em busca disso, em busca do retorno da função. Se a gente não sabe qual era o normal e o que está alterado, como é que a gente retorna? Então, a ideia é isso. E a gente vem na mentoria bem com isso passo a passo. A ideia da gente fazer hoje aqui é a gente dar um geralzão, a gente fazer uma grande revisão. Mas se você tem dúvida sobre esse assunto, a mentoria ela traz isso para vocês de uma maneira bastante organizadinha, bem separado, com um monte de esquema, com material resumido, bem ilustrado, justamente para poder tirar qualquer tipo de dúvida, além do acesso que você tem com a gente para poder tirar essas dúvidas mais diretamente de forma mais rápida. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente tem essa ideia de trazer conteúdos que sejam interessantes, que o pessoal tenha bastante dúvida. Bastante gente tinha pedido essa questão de fisiologia cardíaca, então a gente vai trazer mais alguns assuntos lá para frente. E se você quiser saber mais, tem aqui embaixo o nosso link na descrição com a mentoria, explicando como é que ela acontece, que é um programa de longa duração. Você fica 1 ano com a gente, sendo mentorado, sendo incubado, né, para o mercado de trabalho. E a gente vem trazendo para você todo o material, todas as informações que você precisa para estar seguro para atuar dentro da terapia intensiva, dentro do ambiente hospitalar, que é um dos ambientes mais concorridos que a gente tem dentro da fisioterapia.
No mais, segunda-feira a gente está aqui e vai falar sobre um outro assunto, sobre uma outra aula inédita, para você tirar as suas dúvidas e estar sempre fundamentado dentro da UTI. Que você tenha uma excelente semana, mas não esquece. Atenção, atenção, atenção aos fundamentos.